Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que a semana de vocês tenha sido em paz e tranquila. Boa noite, professor Samuel, tudo bem? Como vai? Boa noite, professor Nildo Moraes, tudo ótimo. Mais uma semana em que a gente vai dar continuidade ao tema sobre os meios alternativos de resolução de conflitos, sendo que no momento a gente está trabalhando o tema da arbitragem, né? Em razão Sim, disso, a gente vai falar de um tema ligado à arbitragem, de grande importância, que são os aspectos relevantes da Convenção de Nova York, professor Nildo. vou até colocar o título aqui Ah, na sim. tela para o pessoal estar acompanhando, né? E como nós temos feito aí sempre quem acompanha as lives, a gente delimita um tema para procurar esclarecer o máximo possível, né? Não adianta nós corrermos com um determinado assunto e aí fica um monte de buracos aí. Buracos que eu me refiro a coisas que não são mencionadas, né? Que podem ser melhor exploradas, certo, mestre? Exatamente, professor Newton. Então, em cada live, a gente vai estar abordando um aspecto importante sobre a arbitragem, né? Tanto em âmbito interno quanto em âmbito internacional, professor Newton. Perfeito. Então, a Convenção de Nova York, ela é sobre a arbitragem e o reconhecimento, né, de algumas sentenças internacionais no ramo da arbitragem, é isso mesmo, professor? Exatamente, né? A Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, né? Então, além de reconhecer, executar, né? Caso ela não seja cumprida pela parte perdedora, né? E Aham. essa convenção, conforme já foi dito anteriormente, recebeu o nome de Convenção de Nova York, a qual foi elaborada pela Câmara de Comércio Internacional em 1953 e aprovada pela ONU em 1958, né? E olha só, e no ordenamento interno brasileiro, esse tratado foi ratificado e promulgado através do Decreto Legislativo 52 de 2002, completando uma evolução iniciada com a elaboração e aprovação da Lei 9.307 de 1996, professor Nildo. Perfeito. Esse documento, ele apresentou um marco, né, na época da sua criação, porque ele trouxe ali, né, algumas inovações que os antigos tratados de Genebra não haviam trazido, né, para o ordenamento jurídico nacional, né, o motivo pelo qual ela foi bem aceita, né, pela comunidade internacional e tem sido ratificada, né, em mais de 145 países, né? Então, a grande adesão aí à convenção pela comunidade internacional faz dela uma fonte bem, digamos que uma fonte multilateral, né, professor? Exatamente. Sendo aí a mais importante convenção referente à arbitragem dos nossos tempos, né? Além disso, após aí mais de 50 anos, né, da sua existência, podemos dizer que a Convenção de Nova York continua em pleno vigor e sua aplicação torna-se cada vez mais harmonizadas pelas cortes dos principais países, né, que adotam aí o comércio internacional. E qual seria o campo de aplicação, então, professor, da convenção? Então, olha só, então, naquilo que se refere ao campo de aplicação, diz a doutrina que a Convenção de Nova York versa sobre o reconhecimento e execução de laudos arbitrais estrangeiros e esclarece em seu artigo 1º que laudo estrangeiro é aquele proferido no território do outro Estado, de tal maneira que o Domênico Di Pietro acrescenta que reconhecimento e execução são considerados estágios diferentes dos direitos e obrigações das partes. Reconhecimento trata-se da ciência e dos status quo regulado pelo laudo proferido pelo tribunal arbitral. O objetivo do reconhecimento de um laudo arbitral é tanto fazer a decisão de uma arbitragem conhecida,
como modificar devidamente a relação entre as partes, né? De tal maneira que o reconhecimento promove às partes uma mera declaração daquilo que foi regulado pelo laudo arbitral. Por outro lado, a execução confere às partes a aplicação prática da decisão tomada na arbitragem. Em outras palavras, o objetivo da execução é fazer valer o laudo arbitral. Conforme diz a doutrina, é a internalização, no caso, o processo de homologação, em que se outorga ao ato jurídico estrangeiro característica necessária à sua execução no estado requerido. Todavia, a execução não pode existir sem o reconhecimento, embora ele não surta efeitos imediatos, estabelece condições objetivas para o exercício dos futuros direitos, né? De tal maneira que, através dessa diferenciação entre o reconhecimento e a execução de um laudo arbitral, que a gente vai voltar a analisar, né, a posteriori, dado que é um assunto amplo, tendo em vista a adoção do critério da territorialidade para definir o seu uso, permitindo que seja aplicada a um Estado contratante ou não, professor Nildo. Então, olha só, diferentemente da Convenção de Genebra de 1927, que somente se aplicava a Estados contratantes, a Convenção de Nova York trouxe uma inovação, não restringindo seu campo de aplicação apenas aos Estados contratantes, né? Mas sim a qualquer sentença arbitral produzida no território de outro Estado. Esse tratamento igualitário conferido pela Convenção de Nova York aos laudos arbitrais, proferidos em Estados contratantes ou não, caracteriza a sua universalidade, professor Nildo. Perfeito, professor. Agora uma pergunta: quais seriam aí as principais contribuições da Convenção de Nova York à arbitragem comercial? Nós já vimos aí a sua universalidade, né, como o senhor acabou de mencionar. Então, Mas quais as principais contribuições aí, após esses 50 anos aí? Então, olha só, depois aí de mais de meio século, né, a doutrina observa que as principais contribuições da Convenção de Nova York à arbitragem comercial foram a proibição de diferenciação de tratamento entre as sentenças arbitrais estrangeiras e nacionais, bem como da imposição de condições mais onerosas à sua homologação, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da referida convenção. De tal maneira que é importante observar que, no passado, discutiu-se que o fato da sentença arbitral estrangeira não ser homologada no Brasil precisava ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, para, então, ir à execução. Não seria uma condição mais onerosa imposta em nosso país a sentenças arbitrais estrangeiras ou em relação às sentenças arbitrais domésticas, hein? Entretanto, a doutrina entende que essa discussão foi superada, pois a Convenção de Nova York em nenhum momento propõe um sistema único de reconhecimento da sentença arbitral, deixando essa questão à legislação interna de cada jurisdição. No Brasil, a competência para o reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras passou a ser do Superior Tribunal de Justiça, STJ, desde a publicação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Antes da Emenda 45 de 2004, quem fazia homologação era o Supremo Tribunal Federal, né? E após, então, a emenda, hoje quem faz a homologação é o Superior Tribunal de Justiça. É importante observar esse tópico,
porque isso sempre cai em concurso, esse tópico, né? E a pessoa, às vezes, desavisada, acaba incorrendo aí em erro, né? Ainda em relação aos efeitos positivos trazidos pela convenção, pode-se mencionar o fato de ter apresentado conceitos de convenção de arbitragem, sentença arbitral e sentença estrangeira. Além disso, outra importante contribuição da convenção foi fazer com que o Poder Judiciário de diversos países respeite a convenção de arbitragem, a competência dos tribunais arbitrais e, sobretudo, não permita que o mérito da decisão arbitral venha a ser discutido novamente. Ademais, esclareceu a questão da arbitrabilidade, abrangendo no escopo da arbitragem matérias oriundas das relações civis ou comerciais, contratuais ou extracontratuais, mas permitindo aos Estados fazerem reservas por ocasião da ratificação, ou seja, o Estado contratante poderia optar a fim de que o objetivo da arbitragem fosse apenas relativo a questões comerciais. Outro, sim, a Convenção de Nova York introduziu o princípio da eficácia máxima, pelo qual prevalece a norma mais favorável à homologação. Ou seja, se existir uma lei doméstica ou um tratado e a parte desejar basear-se nele, a Corte não tem poder discricionário para impedir que assim o faça. E, principalmente em virtude da Convenção de Nova York, a sentença arbitral tornou-se um título cuja legitimidade é presumida e trouxe um rol exaustivo para o indeferimento do seu reconhecimento e execução, limitando, assim, o poder discricionário atribuído ao juízo competente e garantindo às partes segurança jurídica, professor Nildo. Perfeito, mestre. Muito bem esclarecido aí. Caso alguém tenha ficado com a dúvida, pode comentar, certo? Nos comentários. Nós estamos sempre voltando no vídeo para ver se tem algum comentário, alguma pergunta, exatamente para não ficar nenhuma dúvida, né? Dentro das possibilidades também, né? Afinal, nós temos as outras atividades e dispomos desse tempo para estar aqui com vocês. O que nós pedimos? Apenas a sua curtida, o seu comentário, gostei, não gostei, faça uma pergunta, pode fazer uma crítica também, não há problema nenhum, né? Mas sobre o que o professor mencionou aí, voltando aqui, a sua curtida é muito importante e nos incentiva, tá? Então, mete o dedo aí no like. Cumpre notar aí, né, professor, que a convenção, ela é incisiva em definir que a parte para o qual o laudo é invocado deve provar as hipóteses em que a homologação da sentença arbitral deve ser indeferida. Ela deve ser indeferida por quê? Cumpre a parte que ficou insatisfeita apresentar as hipóteses, né? Assim, o Poder Judiciário não pode arguir de ofício, sendo necessário que a parte requerida suscite a questão e prove os motivos pelos quais o reconhecimento e a execução devem ser denegados, tá? Nesse sentido, as hipóteses em que a Convenção permite que a homologação da sentença arbitral estrangeira seja indeferida, desde que alegado e provado pela parte impugnante, seriam incapacidade das partes quando da celebração da Convenção de Arbitragem, violação do direito de defesa, a decisão, a falta de convenção ou arbitragem ou seu descumprimento. Esses são alguns dos pontos aí, tá? A serem provados pelos quais ela não deve ser homologada. Finalmente, a homologação da sentença arbitral estrangeira também poderá ser indeferida, e aí sim de ofício, pela autoridade competente do país, né? Caso seja constatado que, por exemplo, segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de decisão mediante arbitragem, ou ainda que o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país, tá? Então, assim, ó, é importante aí a observar, né, que a ordem pública de que trata a Convenção de Nova York
é que se chama de ordem pública internacional e não doméstica, aduzindo, né, que ainda que o artigo 4º do parágrafo 2, a linha B, não tenha sido tão explícito, né, não se contesta que o texto faz referência à ordem pública internacional e do Estado que acolheu a sentença, certo? Mas não podem entrar aí em choque, havendo solicitado aí o indeferimento, né, a denegação. Portanto, ao analisar aí a sentença arbitral proferida por outro país, o juízo ao qual seja requerido seu reconhecimento e execução deverá atentar para o fato de que a convenção refere-se à ordem pública internacional. Professor, como já tem mais de meio século, é possível haver alguma atualização na Convenção de Nova York? Olha só, em virtude do tempo, a doutrina nos diz que, em razão da comemoração dos 50 anos da Convenção de Nova York, foi organizada em 2008, na Irlanda, a Conferência Internacional do Conselho Comercial de Arbitragem, em que o doutrinador Albert Jan van den Berg apresentou uma minuta de atualização da convenção, chamada de Convenção Minutada, ou de Dublin, para a qual a gente vai estar abordando a partir de agora, então, o termo Convenção de Dublin, né? O objetivo da Convenção de Dublin é a modernização da Convenção de Nova York, no sentido de agregar novas disposições, substituindo aquelas que já estão obsoletas. Além disso, foi feita uma revisão do texto com o objetivo de deixá-lo mais claro, simples e objetivo, né? Alinhado à interpretação da jurisprudência dominante na órbita internacional, né? Entre as principais alterações trazidas pela Convenção de Dublin em relação à Convenção de Nova York, pode-se destacar as seguintes: inclusão da execução da arbitragem no campo de aplicação e não apenas da sentença arbitral. Definição de um critério de internacionalidade mais claro e objetivo, qual seja partes oriundas de diferentes estados ou matéria relativa a mais de um estado. Imposição ao Poder Judiciário de qualquer estado de remessa das partes à arbitragem, em caso de existência de convenção de arbitragem entre elas. Obrigação do Poder Judiciário de responder de forma expedida ao pedido de homologação do laudo arbitral. Tornar expresso que o rol para denegação da homologação do laudo arbitral é taxativo, somente podendo ocorrer nos casos apontados no referido artigo. Além disso, somente em casos manifestos, ou seja, em que haja flagrante prejuízo à parte impugnante. Imposição à parte que se opõe à execução da sentença arbitral de suscitar, tão logo tenha conhecimento, durante o curso da arbitragem, os vícios enumerados na convenção que dão causa à denegação da homologação. Explicitar que a Corte só pode indeferir a homologação de ofício na hipótese de ofensa à ordem pública internacional e extensão da regra do direito mais favorável à convenção de arbitragem e não apenas à sentença arbitral, professor Nildo. Tem outros aí, né? A definição de um critério de internacionalidade mais claro, né? E objetivo, quais sejam aí partes oriundas, né? De diferentes estados ou matéria relativa a mais de um estado, entre outras alterações aí, não, mestre? Agora, professor, para nós caminharmos aí para as considerações finais de hoje, a arbitragem ela é um método de solução de controvérsia muito utilizado no comércio internacional por conta dessas características contratuais e jurisdicionais
e principalmente em razão de ser um procedimento mais célere do que o procedimento judicial comum, que confere segurança às partes envolvidas, né, com o reconhecimento, por exemplo, que é uma sentença judicial válida, que faz parte da jurisdição. E com relação também à confiabilidade e às especializações dos árbitros, né, na resolução de conflito. A Convenção de Nova Iorque, ela tornou mais ampla essa discussão, esse reconhecimento? A Convenção de Nova Iorque, em razão dela ter adesão aí de mais de 100 países, né, tornou importante a Convenção sobre Arbitragem Internacional da atualidade, porque versa especificamente sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras pelo Poder Judiciário, tratando de passo definitivo para que a arbitragem seja um procedimento respeitado a nível internacional. Pois se um laudo arbitral não é cumprido de maneira amigável pelas partes, só resta a parte prejudicada executá-lo, né? Todavia, é importante ressaltar que, se os laudos arbitrais estrangeiros não fossem executáveis judicialmente nos países requeridos, esse meio de solução de disputas certamente estaria muito prejudicado, né? A Convenção de Nova Iorque eliminou o chamado duplo exequatur, com o intuito de facilitar a execução, e definiu a Convenção de Arbitragem, determinando às autoridades judiciárias dos países contratantes que, diante de uma convenção de arbitragem, se abstenham de dar prosseguimento ao processo judicial, estabelecendo regras básicas para determinar o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras pelas autoridades judiciárias competentes dos países ratificantes da convenção. Outro aspecto da Convenção de Nova Iorque é que sua aplicabilidade é exclusiva, isto é, a execução de uma convenção ou laudo arbitral pode ser fundamentada em outro tratado bilateral ou multilateral, ou ainda em uma lei doméstica concernente à execução de laudo arbitral estrangeiro, com base no princípio da eficácia máxima da convenção. Embora a convenção tenha sido elaborada em 1958 e por essa razão possa ter alguns dispositivos ultrapassados, o fato de permitir que sua aplicação não seja exclusiva a torna sempre atualizada, professor Nildo. Perfeito, né? O artigo 34 da Lei de Arbitragem traz os dispositivos referentes às execuções das sentenças arbitrais estrangeiras, né? Praticamente reproduzindo aí o artigo 5º da Convenção de Nova Iorque, que versa sobre esse mesmo tema. Ainda que a nossa lei de arbitragem tenha sido proferida antes da ratificação da Convenção pelo Brasil, né? Podemos observar aí que o intuito do legislador foi seguir a linha já adotada em outros países contratantes, né? Como era lá na Convenção de Genebra de 1927. E após a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, transferindo aí a competência para decidir sobre as sentenças arbitrais estrangeiras do STF para o STJ. Acredite-se aí que a tendência da jurisprudência em nosso país é seguir um caráter pró-execução das sentenças arbitrais, tendo em vista a sua importância para o comércio internacional, né? Em 2008, professor, foi apresentado um projeto, né? Esse projeto que nós mencionamos aí da atualização da Convenção de Nova Iorque, lá em Dublin, na Irlanda, embora seja aí cedo, né, para saber se a Convenção de Dublin apresentada pelo professor Albert Vandenberg, ela realmente irá aí cumprir o papel de substituir a Convenção de Nova Iorque, né? O que nós podemos acreditar é que esse projeto representa aí o futuro, né? Especialmente por ser semelhante, já que as disposições trazidas não são necessariamente inovações, mas sim esclarecimentos
de regras que muitas vezes já são aplicadas pelas cortes em países aí afora, né? De qualquer forma, como ainda não está em vigor em relação ao reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras, continuaremos nos baseando na convenção atual, na Convenção de Nova York, né? Mas dentro do possível aí, vamos buscar, né, orientação aí na Convenção de Dublin, certo, mestre? Exatamente, professor Nildo. Então, hoje abordamos mais um tema exclusivo de arbitragem de grande importância, visto que o comércio internacional cada vez está Mais crescendo, abrangente, né? está maior, está mais abrangente, né, professor Nildo? E É, o pois não. empresário que tem um problema, muitas vezes, poderá recorrer à arbitragem diante das vantagens que nós acabamos de elencar, professor Nildo. Não é isso mesmo? Com certeza, mestre. Bom, pessoal, esse é o tema que nós delimitamos para falar hoje, para falarmos bem, deixarmos vocês à vontade para quem não assistiu ao vivo aí na transmissão, que possa fazer qualquer pergunta aí posterior. Na próxima live, no canal do professor Samuel Merbach, só você procurar lá no YouTube, professor Samuel Merbach, nós vamos abordar, dando sequência, né, a alguns aspectos do princípio do contraditório na arbitragem, né? Então, dentro da arbitragem também tem espaço aí para o contraditório. Tá certo, mestre? Palavras Exatamente. finais aí com o senhor, professor. Exatamente, né? O contraditório é ampla defesa, porque se não há o direito de defesa, né, o procedimento é nulo, né? Então não se tem dúvida disso, né? Então Certo, é então, mestre? necessário que haja, né, a paridade de armas, né, como se diz, né? Tanto uma Perfeito. parte como a outra tenha as mesmas possibilidades de contradizer e de apontar aquilo que alega os seus direitos, professor Nildo. Perfeito, mestre. Muito obrigado. Um bom final de semana e até a próxima semana, onde daremos continuidade aí. Um grande abraço. Obrigado a todos que ficaram até agora. Obrigado a todos, obrigado, professor Nildo. Até a próxima. Até mais.